Tia, o que a senhora acha que meu padrinho foi e representa até hoje no mundo da luta? O André foi um bom lutador. O André foi uma pessoa de fibra, de coragem. Agora, ele não souberam dar o valor que ele merecia. Portanto, ele foi conhecido muito lá fora, entendeu? E aqui, eu acho que até ele desanimou com isso, né? Que ele ficou só dando valor. Ele é muito conhecido, mas não chegou onde deveria chegar, entendeu? Eu esperava muito mais mesmo, que ele merecia, né? Ele merecia. Aí eu lhe pergunto, no mundo da luta, que o André é até hoje muito reconhecido, como a senhora falou lá fora, que dentro é pouco reconhecido. Se ele fosse mais reconhecido, ele poderia ajudar mais pessoas igual ele ajudou, sendo um pouco reconhecido no Brasil? Ajudaria muito, porque o André tem esse espírito de ajudar, entendeu? Ele ajudou muitas crianças, tá? Ele ajudaria e muito mais, porque André tem um espírito assim de lutador, entendeu? Muito. Mas, infelizmente, no Brasil, se fosse, vamos dizer, se fosse outro tipo de modalidade, como é que fala? Arte marcial. Esporte, talvez ele tivesse levantado, tivesse deslanchado mais. Apesar que ele deslanchou, porque ele é muito conhecido. Não tem uma pessoa que não diga quem é André do kickball, quem é André Hope, todo mundo sabe. Ai, André Hope, conheço André Hope. Mas ele não houve o reconhecimento, entendeu? Que é uma pena, e por porque último, ele merecia isso. E por último, a senhora gostaria de falar alguma coisa para ele? O que eu digo, eu tenho assim eu não queria o André na luta, eu queria o André em outras coisas, mas admiro, entendeu? Admiro muito a coragem dele e tem uma coisa, hein? De tudo que ele passou, ele estava sempre recomeçando, sempre recomeçando. Ele tem um espírito de lutador, de vencedor, entendeu? Pouca coisa que ele ganhou na luta, né? Então é isso, galera. Fala, galera, beleza? Mestre Alexandre na área. Hoje vou entrevistar o grão-mestre André Robert. Eu não gosto de chamar de grão-mestre, mas não tem como, né? Beleza? Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, dá um likezinho lá, acerta o sininho, beleza? Bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Canal Papo Reto agora com 2P. Hoje eu tô aqui com a lenda viva, grão-mestre André Robert. André, prazer. Antes de mais nada, você é meu mestre. Me conta um pouco da sua história dentro do kickbox. Assim, dentro do kickbox, na verdade, não era conhecido como kickbox, né? Uns acabam falando que eu comecei o kickbox na década de 80, pô, isso aí viajou na maionese, que na grande verdade era a primeira denominação utilizada, era o Karatê Full Contact, então foi através do Full Contact, entendeu? Então, através do Full Contact, através da academia Nike Tiger, que eu comecei a treinar,
entendeu? Só que eu já tinha um encontro em uma outra academia, já tinha visitado, onde eu conheci o esporte. E hoje é um esporte que eu amo, mesmo não mais competindo, não mais dando aula, porque eu não estou dando mais aula, mas continuo amando esse esporte. André, beleza? Ó, André, você ganhou seu primeiro título mundial em 93. Isso. Certo? Por qual entidade, já que nessa época não existia CBKB? Na grande verdade, existia só um nome, né? Ainda não era registrado. E então, o campeonato Golden Dragon Cup, eu competi e todas as vezes que quando precisava de um registro de alguma coisa, eu utilizava a Confederação Brasileira de Pugilismo, que até o seu ilustríssimo Paulo Zorello enviou uma declaração, eu tenho uma carta, um documento, depois eu até te envio, Jorge, sobre as questões, me homenageando pelo meu título pelo campeonato no Golden Dragon Cup, que foi o campeonato mundial em 1993, em Rimini, na Itália. Tá. Outra pergunta aqui. Quando você começou no kickbox não, né? No Full Contact, quem foi seu primeiro mestre? Ah, beleza. Meu mestre mesmo é o Betinho Robocop. Mas eu já tinha um primeiro contato através de um grande amigo meu, que também foi um expoente do esporte, muito, que é o Alex e o Lorival, o falecido Lorival, que Deus o tenha, mas eu já tinha um primeiro contato com eles. E depois, como o mestre Betinho, ele era amigo dos meus irmãos, né? A gente acabou se encontrando, porque eu sou oriundo do Kung Fu, do boxe chinês, então sou amante do esporte, então a todos aí que gostam do Kung Fu, é um excelente esporte, só que eu me apaixonei pelo Full Contact e daí começou a utilizar atualmente a denominação, o nome Kickbox. Beleza, André. Você viajou o mundo inteiro disputando os eventos, dentro e fora do Brasil, certo? Desses eventos, qual foi o mais bem organizado? Olha, Jorge, assim, competi muito pela UAPA. Tem gente que está falando que, fala o que quiser, né? O que quer, as pessoas falam o que quer. Mas eu competi muito pela UACA e competi também por muitas outras entidades, porque eu achava que o atleta ele não tem que ser escravo de federação nem de confederação brasileira. Então, coisa que as entidades fazem, escravizando os atletas. Então, eu ia competir em outras federações, fui até suspenso por isso, né? Então, aos que conhecem a época sabem disso, né? Eu participei por muitas outras entidades, a PKC, pela World Prof, que foi o campeonato mais organizado que eu participei na minha vida, foi o da World Prof. Quando eu chegava de manhã, eu botava o pé lá para tomar café, já sabia a hora que eu ia lutar, sabia com quem eu ia lutar, e sem contar que eles tinham um lanche para os atletas, uma mesa de lanche para os atletas. Não é um lanche do hotel que você tinha pagado, não. A World Prof dava o lanche para o atleta, o lanche real para o atleta lá na competição. E isso era muito importante, entendeu? Então, o campeonato mais organizado que foi, sem contar que tinha um painel, que tinha um digital, que a minha luta era 25. Então eu chegava lá, estava número 12, já sabia que ainda faltava um quantitativo para a minha luta. Então isso nos dava um respaldo muito bom, sabia que horas de começar aquecendo. Não aconteceu o que acontecia aqui no Brasil, né? Falava que o evento era tal hora, chegava 1h da manhã, tu ainda não tinha lutado, aí tu não lutava e só lutava no outro dia e deixava para competir. 3 dias de competição, às vezes fazia as 3 lutas tudo no mesmo dia. Normalmente no último dia. Então o Brasil tem que melhorar muito, eu sei que está melhorando. Parabéns a vocês que estão no caminho, que está certo, mas nem corra, vá voando, que ainda precisa muito melhorar. Beleza, André. Como você vê o kickboxing de hoje? Tem alguma coisa a ver com o Full Contact que você começou em 88? Assim, Jorge, não. Totalmente diferente. Isso é uma pergunta inteligente, né? Eu fico para morrer quando tem umas perguntas que pergunta foi minha, tá? Pergunta foi minha. As perguntas que não tem nada a ver, né? Há pouco tempo veio me perguntar para mim qual era a diferença do kickbox para o Muay Thai. Pelo amor de Deus, eu falei,
Faça uma pergunta mais inteligente, que todo mundo já sabe isso, todo mundo já pergunta, mas ótima pergunta. Hoje está totalmente diferente, os atletas estão mais evoluídos, as questões de treinamento, os meios de treinamento, eles estão bem melhor, só que esqueceu muito a doutrina marcial. Por ela não ser é considerada arte marcial, mas é um esporte altamente competitivo, mas falta muita doutrina. Há um desrespeito muito grande sobre com seus atletas, com seus professores e as entidades com seus atletas. Então está faltando muito isso. Mas em questões de treinamento hoje o nível é muito alto. Só que falta investimento para os nossos atletas. Investimento que é obrigação da federação buscar, não esperar sentado. Não tem como fazer essa pergunta aqui, ver meu primo aqui do outro lado. Fábio, chega aqui pro canto para me ajudar a fazer essa pergunta. Por enquanto o Fábio se arruma aqui. André, tu viajou muito. Todos os seus títulos mundiais foram fora do Brasil. Certo? A gente vê que ainda poucos foram campeões mundiais. No Rio apenas você e o Clay. Por quê? Por que não teve mais campeões mundiais? O que falta? Jorge, eu não posso dizer o que falta atualmente para o esporte. Eu não posso falar sobre outras pessoas, nem da entidade, porque eu não estou mais dentro da entidade. Hoje eu faço parte da federação, me sinto fazendo parte hoje, só não tenho mais, eu não vou para reuniões e nem tudo. Eu não sei te responder essa pergunta. Eu acredito sim o que foi importante para mim conseguir meus títulos mundiais. A força de vontade, a minha família que me apoiou muito, e mesmo sendo sem condições, nós tínhamos uma coisa diferente do que hoje o atleta tem. Hoje o atleta está muito focado em dinheiro. Então isso atrapalha um pouco. Eu sei que o atleta tem que pensar em dinheiro, mas eu lutava muito por uma coisa que era muito maior, pela pátria, pela minha família, pelos meus alunos. Então falta muito isso nos atletas hoje, buscar lutar pelaquilo que ele acredita. E isso eu não posso falar sobre os outros atletas, mas por mim foi isso que me fez trazer os meus títulos. Hoje, atualmente, o nível é muito alto, está muito alto, mas falta principalmente que as federações e as confederações incentivem mais os seus atletas. André, você tocou no assunto aí da família, certo? E qual foi a importância do meu tio, teu pai, para você dentro da luta? E a relação que eu tinha com meu pai era uma relação difícil, por causa do temperamento dele e pro meu temperamento. Só que foi crucial, porque tudo que eu fazia eu queria provar para ele que eu podia. Então foi muito importante. Quando eu decidi praticar a luta, eu pensei, eu vou ser o melhor, não o melhor para as outras pessoas. Na grande verdade, hoje eu queria ser o melhor para ele. Então, com o falecimento dele, a minha vontade, eu perdi muita vontade de querer competir, de lutar, e vários outros fatores que não vêm ao caso agora, mas ele foi preponderante, ele foi muito importante na minha carreira, porque mesmo ele, daquele jeito dele, que vocês sabem, tanto você como meu irmão Fábio, sabe que a vida com meu pai ele era muito difícil, um ótimo pai, mas eu queria provar para ele. Então isso me ajudou muito a conseguir os títulos que eu consegui, e com a dificuldade que eu tive. Beleza. E a pergunta que muita gente fez pergunta, mas a maioria das perguntas que o pessoal fez era só falando sobre essa. Por que você saiu da UACO? Beleza. Na grande verdade, é interessante isso, né? As pessoas falam sobre. Eu achei legal você falar isso. As pessoas são a UACO, né? Porque o pessoal acha que está na CBKB é da UACO, né? E não é, né? Então. Obrigado. Você não é da UACO, você é uma federação
vinculado ao ACO, porque você, para ter o certificado, você tem que ir na UACO, não tem que ir pela CBKB. Então, eu vi pessoas pegando certificado, deixa pra lá. Então, não vou cair nesse mérito, não, que eu prometi, as pessoas me pediram, por favor, André, na hora de falar, não bota nome, não bota... Então, não quero pegar ninguém de calça riada, né? Então, mas a grande verdade, a confederação, desculpa, deu ruim. Lembrei, tô ficando velho é foda, cara, não tem como, né? Então, eu saí da UACO por alguns fatores, foi um conjunto de fatores, tá? Então, um deles, falecimento do meu pai. Outros também, então, muita gente vai achar que não cabe o período do falecimento do meu pai, mas foi uma das coisas que também foi preponderante a me desestimular, não tendo meu pai, entendeu? Então isso foi muito importante, foi uma coisa que abalou, mas eu ainda permaneci. Mas o mais importante também, outras coisas que ajudaram bastante, foi a falta de incentivo das confederações para realmente enaltecer as pessoas que levantaram a bandeira, não da federação, não da confederação, mas do seu país, porque foram esquecidos, e isso me revoltava muito. Não lembrar das pessoas que levantaram, Sérgio Luciano, Gerson, Gibi, entendeu? E todos os outros atletas, o Agnaldo, Marco Antônio, grande mestre. Hoje eu sou um cara que uma vez falaram para mim, pô, André, você tem que pegar a tua graduação, não sei o que e tal. Eu só pego a minha graduação através de um cara que for me dar. E o nome dele se chama Marco Antônio. Esse, eu abaixo a cabeça, porque esse é o grande mestre Marco Antônio, que o Marco Antônio foi mestre do meu mestre Betinho, após quando o Luizão se foi, então ele acabou começando a treinar com o Marco Antônio. Excelente atleta. Então, esses fatores, também a dissolução da minha associação, a QTBR, porque eu tinha, assim, eu não boto culpados, eu boto o seguinte, pensamentos. Eu tinha um pensamento, o meu pessoal tinha um outro pensamento, então eles acharam, nós todos achamos melhor a dissolução. Eu ainda permaneci durante um tempo com a KTBES, mas depois eu desestimulei e parei. Então, ainda continuei competindo, foram poucas competições, aí teve algumas coisas muito erradas dentro da instituição, da confederação. Uma delas foi o que aconteceu no campeonato lá contra o Baiano, que as pessoas manipulam o resultado a seu bel prazer. Falavam que era toque na luta e dependendo do atleta que era, ele modificava, era para aquele que batia mais forte. Então eles modificavam a regra, então de acordo. Então teve um fato que eu lutei com um rapaz que era baiano, mas lutava pelo Rio Grande do Sul, e onde teve uma reunião que um próprio árbitro falou: André, eu estou muito chateado, estou muito triste, porque a norma, o que foi decidido na reunião da arbitragem era não dar vitória para você. Então eu fiquei muito chateado por isso. Obrigado, árbitro, pelo que você me falou. Não vou falar o seu nome, questão de ética profissional, até mesmo para que você não fique mal. Mas eu acabei desestimulando, não acreditando mais no esporte. E, assim, não no esporte, mas não acreditando mais nas instituições. A luta anterior, né? A luta anterior já foi um absurdo muito grande. Que tinha a figura da pontuação, que ficava para quem quisesse ver. E você lutou com um rapaz do Mato Grosso, de Goiás. Na dupla dele, o cara não te acertou nenhum golpe e te deram a vitória por 2-1. Isso. Eu estava no corner nesse dia e já foi um absurdo muito grande. Mas como ele foi à frente na chave, a gente acabou deixando para lá. Mas a gente já viu que tinha sacanagem no campeonato. Não tem outra forma de falar. E quem quiser não gostou, sabe como é que eu resolvo as paradas. É só me procurar e a gente ver como é que é. Verdade. Você tocou um assunto aí. Graças a Deus eu fiz parte dessa associação, da KTBES. E eu não vi até hoje nenhuma associação com tanta gente boa. André, quando você criou a KTBES, não tinha ninguém que falava, esse cara é ruim.
esse cara é ruim. O que te... Como é que eu posso te fazer essa pergunta? O que te levou a você levar o nível tanto dos seus atletas? A deixar o nível dos seus atletas tão bom que eu sempre toco no campeonato de 99, Brasil 99, que foi o divisor de águas. A federação, a equipe carioca, 80% era da KTBERJ. O que te inspirou a você a deixar seus alunos num nível tão alto, diferente dos outros? Uma simples palavra para as pessoas achar, na grande verdade, amor ao esporte. Amor àquilo que eu faço. Então eu queria fazer o melhor. Então acredito que esse foi o grande sucesso, né? Graças a Deus eu formei muitos atletas, graças a Deus muitos ótimos profissionais, ótimos professores, mas tudo isso que foi um amor ao esporte, amor àquilo que eu acreditava. Então eu amava aquilo que eu fazia, então eu fazia, tentava ser o melhor possível. E eu acho que isso refletiu para os meus atletas. Então, a todos os meus faixa pretas, na grande verdade, vocês não têm que me agradecer nada. Eu que agradeço ter tido vocês em minha vida. Porque com isso, além de ter me tornado um ótimo profissional hoje, porque cada dia que passa eu procurava crescer como professor para poder passar o melhor para vocês. Então, eu que agradeço vocês por vocês terem estado na minha vida. Tocando, bom que uma pergunta vai se encaixando com a outra. A gente está aqui atrás, 8 títulos mundiais seus, certo? Essa pergunta que eu vou fazer agora aqui é da minha tia, sua mãe. André, Minha general. você se deu demais para a luta e não aproveitou nada que deveria. Ajudou muita gente, deu uma profissão, tirou muita gente do tráfico e das drogas. A pergunta, o que você acha que deveria receber em troca por tudo que você fez? Eu não acho que eu não deveria receber nada. Desculpa até te falar isso. A palavra não é receber. Eu acho que a gratidão, as pessoas têm que vir por livre e espontânea vontade. Gratidão. Algumas pessoas têm gratidão, outras não. Outras têm vergonha de ter gratidão. Tem vergonha de... Eu acredito assim, eu posso falar particularmente eu converso muito com a minha mãe, né? E eu perdi muito assim em outras coisas. Eu foquei muito na minha vida como atleta, como professor e tudo, e perdi de ter tocado a minha vida pessoal. Então eu fui muito novo, fiquei muito novo, responsável por vários atletas, por uma equipe enorme, e me preocupava com cada um, me envolvia, né, em particular, onde vários alunos tinham problemas e eu tinha que resolver, né, eu que tinha que resolver pessoalmente, até questões de vida ou morte, eu ia lá resolver para tentar amenizar através de uma boa conhecimento que eu tive. Mas minha mãe fala muito sobre isso e eu também concordo com ela que eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter me aprofundado mais nas questões pessoais na minha carreira profissional. Pessoa, André, não como um atleta. O esporte me ajudou a conhecer o mundo. Não ganhei dinheiro, porque eu não dava dinheiro com ela, mas me fez conhecer muito. Então eu conheci várias pessoas, aprendi muito com as outras pessoas, tenho amigos até hoje. Então eu tenho amigos até hoje fora do país, mas eu perdi porque eu devia me dedicar mais nas minhas questões pessoais. Então isso que foi ruim no esporte, me dedicar mais à pessoa, o André, não propriamente ao atleta. Beleza, André. Pergunta a Karina, sua irmã. O que você acha que a luta te ajudou como pessoa? Me ajudou muito como pessoa, vou te explicar o porquê. O mais importante, a gente sabe, quem vivenciou comigo, né, a minha galera, a gente catava lata, né? Eu tinha meus atletas na Fundação Leão 13, tinha vários atletas lá que vinham treinar comigo de várias comunidades. Era o único local que não tinha divisão de facção. Vinham atletas de tudo que é comunidade treinar na Fundação Leão 13, não tinha divisão de facção. As pessoas competiam aí com eles, um torcia para o outro, treinavam juntos, entendeu? E não tinha divisão de facção, entendeu? E isso era muito importante.
Então tudo isso, todo esse contexto me ajudou muito como pessoa, ajudar o próximo. Eu fazia muita época de festa junina, eu fazia festa na Lobo Júnior, juntava brinquedo para poder doar dentro de comunidade. Então o esporte me ajudou muito isso como pessoa. O que? Respeitar o próximo, amar as pessoas, porque quando você faz alguma coisa pela uma comunidade, pelo um grupo de pessoas, não tem como fazer sem amor. Então eu fazia muito, então isso me ajudou muito a crescer como pessoa. Eu tô vendo aqui que ainda falta alguns cinturões. Sim. Certo? Vamos entrar na parte polêmica, que tá, pô, daqui a pouco vai ter gente chorando aí no vídeo. Quantos cinturões Zorello te deve? Eu não vou falar Zorello, porque Zorello é pessoa humana, entendeu? Eu falo sobre instituições, tá? Então, na grande verdade, está faltando alguns cinturões aqui do Mundial, de Light Contato Profissional, está faltando do Intercontinental, está faltando o cinturão de Intercontinental, está faltando o Sul-Americano, tanto de Full e Low, o Mercosul, que depois criaram, na grande verdade, criaram o Mercosul, depois falaram que acabou, não tem, mas tinha que ter o título tinha que ser dado para mim, e é engraçado que vem na revista da própria WACO, né? Entendeu? Já na própria WACO, então a instituição me deve. Eu culpo a instituição por não se preocupar com isso, em me dar aquilo que eu tenho direito, que eu ganhei, eu conquistei, tem registro. Na própria revista Samurai, na revista da WACO, está lá o meu nome, e eu não recebi o cinturão até hoje. Então, eu tenho um grande amigo, o presidente da Federação, Capitulino, eu falo muito sobre isso. Capitulino é meu amigo, mas você falhou um pouquinho de impressionar o Zorello, porque na grande verdade, quando você luta pelo direito de um atleta, você está direito não de um, é de todos. Então, eu tenho esses títulos mundiais, eu queria muito o meu cinturão. Há pouco tempo eu falei com o presidente da confederação e ele falou comigo que não poderia me dar um cinturão, porque já passou o tempo, e poderia me dar uma placa. Placa? Você é carro por acaso? É engraçado. Não. Pegue o cinturão, por favor. Assim, pelo menos em questão de amizade. Faça um cinturão e bote o ano que eu ganhei. Não tem como mentir, porque está no próprio registro, está lá nas revistas da WACO, eu tenho esses registros, então tem como trazer, então são 4 cinturões. É complicado, CBKB, cinturão do mestre aí, a sua afilhada quer fazer uma pergunta. Na verdade, a pergunta é para os dois, para o André e para o Fábio. A gente tem algumas entidades hoje. Hoje, se vocês voltassem para o mundo do kickbox, qual entidade vocês entrariam e colocariam o nome de vocês disputando? Eu acho que ela fudeu. Eu acho que ela fudeu vocês. Eu só acho que ela fudeu vocês. Eu não sei, eu vou responder porque eu sou mais moderno. Então, o destaque tem que ser para o mestre. Eu prefiro eu prefiro que hoje, como nós estamos em 2020, que o atleta seja livre, como na Europa, como em outros locais do globo, que ele é livre para lutar em várias federações. Como aqui no Rio de Janeiro acontece, no Brasil acontece com o jiu-jitsu. Você é faixa preta você é faixa preta em todas elas, você é reconhecido. Você não vai pegar uma faixa preta você é faixa preta de uma entidade e não vai demonstrar, querer o diploma de outro. Não, mas você é reconhecido como faixa preta. Por que no boxe não pode ser assim aqui no Brasil? Por que esse monopólio? Qual é o interesse disso? Dinheiro. Então, o que eu queria é o seguinte, eu queria hoje, se eu fosse entrar na máquina do tempo, né, e fizesse uma lipo... Não seria lipo, seria hoje mesmo, em 2020, voltando a disputar. Então é só hoje. Disputando o Master. Se eu não tivesse todas as minhas cicatrizes e pudesse lutar no Master, eu queria ser livre para lutar em todas as entidades. Na CEBLAN, na FKBERG, na FKTERG, em qualquer uma. Entendeu? Acho que hoje o que a gente tem que brigar é por isso. É o atleta ser livre para lutar todas as modalidades, todas as entidades.
Eu vou ser mais polêmico nessa questão aí, ele falou, isso é muito importante, isso é crucial, agora tá falando eu, né? Ele que falou é muito importante, eu sempre lutei por isso, né? Pela lutar por várias entidades, competir por federações e ter o reconhecimento. Se tu é preto aqui, tu tem que ser preto em outro lugar. Não tem que fazer outro exame, não. Ele tem que só pagar a anuidade e pronto, ser reconhecido. Mas, assim, se fosse hoje eu competiria, se eu ia competir, desculpa a minha resposta a todos os amantes do kickbox. Eu não ia competir mais no kickbox. Eu ia ficar no jiu-jitsu. Eu não posso nem responder essa pergunta, porque eu já fechei a porta em 2 depois do canal, só eu tenho que correr para semana mesmo. Eu tenho que correr para semana. Certo, mestre Tony? E, cara, foram muitas perguntas que veio do pessoal mandou para mim, só que a maioria das perguntas tu já respondeu, certo? Você já respondeu. A minha pergunta é, você estava com um evento muito bom, que estava dando oportunidade para muita gente. Muita gente estava tendo gosto de voltar a lutar. Eu fui um, certo? Estava afastado, mas o evento estava te dando proporções de você disputar. Pode? Como eu estava falando, você estava fazendo um evento, estava dando proporção para muita gente. Muita gente estava dando vontade de voltar a lutar porque estava lutando por títulos que não conseguiria em outras entidades. Porque a oportunidade era muito fechada, era muito limitada, era muita panela. Certo? E de repente você cessou o evento. É uma pergunta e um apelo. Por que você não volta? Na grande verdade, eu parei momentaneamente com o evento da WCL. A WCL é uma entidade que, com parceria com outras entidades, que ela é de fora, que deu essa possibilidade de organizar eventos, de fazer com que atletas de outras entidades e federações, sem monopólio, todos podem competir, não se federava, não precisa pagar anuidade nem nada, seguia, dava oportunidade para todos e levamos vários atletas para fora. Botamos bolsa em dinheiro, Bruno Favela. Dava bolsa em dinheiro sem ter que o atleta ter que vender ingresso com bolsa. Entendeu? Então, o que aconteceu? Era pouco, a gente sempre escolhia um por cada evento, mas sem patrocínio nenhum a gente conseguia fazer evento. Mas o que decorreu? No decorrer dos eventos, eu comecei a falar que eu precisava de ajuda. Nesse momento eu comecei a buscar pessoas e eu escolhi pessoas erradas, que começaram a desvirtuar aquilo que eu queria, que era o objetivo, né? Do evento. Então, no último evento, muita gente falou que foi bom, que gostou, que eu até passei mal, tive uma hipertensão arterial altíssima, passei mal, fui parar no hospital e eu pensei até em parar, mas não, eu só parei momentaneamente. Eu vou retornar, só que através de outros moldes, porque algumas pessoas ainda continuam com o pensamento antigo. Qual o pensamento antigo? Beleza, benefício próprio. Não, a associação, as instituições, as organizações, elas não têm fim lucrativo. Ela não visa lucro pessoal. Ele vê crescimento de entidade. Entidade, federação e confederação, a pessoa não pode ter enriquecimento ilícito. Ele tem que ganhar dinheiro através do trabalho, não através da federação e confederação, coisa que acontece hoje normalmente. Então, ela tem que, quando ela busca, organiza evento, ele organiza evento para os atletas. Então, eu não consigo entender que até hoje a federação de kickbox, a confederação, não consegue fazer prêmio em dinheiro. Em qualquer outro lugar no mundo, acontece isso em outras modalidades, né? E tem esportes não olímpicos que conseguem dar prêmio em dinheiro. E o kickbox ainda hoje não dá. Então, esse é o meu intuito hoje. Hoje eu estou focando, a WCL vai voltar com as competições, só que no formato aquele que estava anterior, visando o atleta. Quando eu tentei trazer pessoas para que possam me ajudar, como pessoas vieram e acabaram desvirtuando o objetivo da WCL. Quem é? Quem é o nosso objetivo? O atleta. Nós visamos o atleta.
o atleta. E onde está o dinheiro? Não está no Brasil, galera, não está. O dinheiro está lá fora. Então o que nós temos que fazer? Temos que ser trampolim para fora, para o mercado internacional. Lá está o dinheiro. Beleza, André. Tu tinha falado que tu estava conversando comigo ali. Eu te fiz uma pergunta. Você disputou o Mundial da Oyama antes de muita gente disputar. Certo? A gente, como tu falar aqui título mundial, eu falei que só André e Clay, estou falando pela CBKB pelo lado, tá? Sei que tem muita gente que foi campeão mundial pela Oyama, tá o Fábio aqui, certo? E André também foi, mas quem foi a primeira pessoa Rio de Janeiro do Brasil a ser campeão mundial pelo Oyama? Beleza. Você levou. Beleza. Pelo Central Civil que eu competi pela Oyama, Carlos. Beleza. O meu contato da Oyama, minha primeira competição da Oyama foi em 2012. Foi bem recente aqui. Só que eu já tinha contato com a Oyama anteriormente, em outras competições, tenho encontrado com o pessoal. O Carlos é um grande amigo, um respeitador da arte marcial, é um ótimo mestre e um grande profissional e organizador de eventos, né? Tem o Lucena, que é o cara mais antigo da Oyama, que vem competindo pela Oyama. Lucena, um grande abraço para você, tá? Só que o primeiro atleta a competir no Rio de Janeiro se chama Carlos Magno, o Magu. Ele competiu no Uruguai. Beleza? Pausa. Carlos Magno, que ele competiu, e foi através do meu contato, eu fechei essa luta para ele. Aí ele foi competir lá em Montevidéu, competiu, teve o primeiro contato, né? Então nós adoramos o formato da Oyama, que a Oyama tem um formato assim de modalidades mistas, né? De todas as modalidades, defesa pessoal, que eu até participei de defesa pessoal, low, Muay Thai, full contact, low kicks e todas as modalidades, semi-contato, que é o chamado point fight, né? Então todas as modalidades. Então esse foi aí o Magu, foi o primeiro aí a contato, e pelo tempo que você viu o falecimento do Magu, né? Porque tem gente que está falando que foi o primeiro a competir pela Oyama. Então, senhores, no Rio de Janeiro foi Carlos Magno Magu, tá? Aluno do meu mestre Betinho Robocop. Através de você. Fábio, vou fazer uma pergunta para o André, aí eu vou deixar para você fazer outra pergunta depois, tá? André, hoje o kickbox é o que é hoje, certo? A gente vê que tem muito interesse financeiro no kickbox hoje. Isso que estraga o esporte. Tu tem o Miguel que está treinando, certo? Hoje, você deixaria ele lutar em algum evento? Assim, Jorge, deixar lutar, eu ia tentar passar a verdade para o meu filho, tá? Porque, infelizmente, desculpa, é muito triste para mim falar isso, porque não tem perspectiva de crescimento de carreira no esporte, entendeu? Se meu filho me falasse assim, pai, eu ia fazer tudo para ele poder treinar, quando ele ficar bom, e mandar ele para fora, porque aí sim ele tem sucesso, igual eu fiz agora com o Kevin Jax, que está lá na Espanha. Kevin, um grande abraço, tá? Tá lutando no MMA lá, mandei ele para fora, como outros atletas aí. Praguinha, um grande abraço, outro que está aí, Daniel, tá? Estão tudo na Espanha, competindo, lutando lá. Então, só que eles migraram para o MMA. Mas para o meu filho, se ele pedisse, pai, o que eu devo fazer? Ele me perguntasse o que eu devo fazer, eu ia incentivar ele em qualquer outra modalidade esportiva. Se não fosse esporte olímpico, eu incentivaria ele para o jiu-jitsu. Se fosse esporte, se fosse outro esporte, eu ia ser esporte ligado ao esporte olímpico. Se fosse não olímpico, o jiu-jitsu. Beleza. Você citou aí o MMA. A gente tem um cinturão do Shoto aqui. Você disputou o Shoto. Você foi pro MMA, mas nunca negou a sua origem, que é o kickbox. Certo? E hoje, que a gente vê muito isso, o pessoal vai pro MMA e esquece sua origem, esquece sua raiz, fica pulando de equipe em equipe. O que você acha sobre isso? Vamos lá, então, na grande verdade, são duas perguntas, né? Essa questão de pular equipe sobre a questão do MMA. Na grande verdade,
eu não tive muito tempo para me dedicar ao MMA como eu deveria, né? Porque quando eu já, mesmo eu tendo competido no Free Fight, então... Não era MMA, você começou no Vale Não Tudo. vale tudo. Tá? Assim, mesmo iniciando nos primeiros eventos, assim, não tanto antigo como outros aí, mas a questão... Pô, acabou de fugir a resposta de novo. Essa porra. A idade é uma merda. Traz mais café. Faz a pergunta de novo, que eu Então. esqueci. Eu vou falar, eu também esqueci a pergunta. Não, Juntando aqui tem 500 anos. É que você, como você foi para o MMA, lutou, chutou, mas tu nunca negou a sua origem. Sim. Beleza. Eu lutei no Chotô através do Tunico e do Mestre Pequeno, tá? Obrigado pela oportunidade de ter lutado. Bob Esponja, William Parrodin, que nós lutamos, pô, independente de resultado, pô, foram ótimas pessoas. Depois eu lutei com o Marlon Moraes, já com a organização do Dedé, perdi pro Marlon, tá um ótimo atleta aí, que tá visto aí para poder, né? Então um grande abraço ao Marlon. E eu já estava num patamar, assim, já parando, né? Nessas questões, não estava mais querendo me dedicar. Eu não estava mais como atleta profissional, já não estava mais naquela cabeça. Mas, assim, respondendo aquela pergunta, não tem como lutar MMA sem treinar todas as outras modalidades. O que não pode acontecer é o seguinte, a pessoa que veio da trocação querer finalizar. Então, possa ser até que finalize, entendeu? Mas, tipo assim, mudar o seu forte, né? Então, sua trocação é evitar as quedas, se pintar uma oportunidade, sim, finalizar. Mas tem atletas que eles mudam, né? O cara tá lutando e começa a treinar jiu-jitsu e tá treinando, daqui a pouco ele quer ser um ótimo finalizador e esquece tudo que é aquele que passou na carreira dele. Tá ouvindo aí, Blade? O Fábio quer fazer uma pergunta? Aquelas duas perguntas que você fez. Pode fazer. Não, você fez as perguntas. Você fez duas, eu só respondi uma. Porque ele falou, tu faz essas perguntas aqui pro André. Aí ele fez as duas perguntas. Agora você faz outra. Deixa eu ver. Hoje, não é nem questão de ser polêmico, tá? Não é nem questão de ser polêmico. Mas é o que mais me incomoda hoje. É o tratamento dado com quem pode ser preta, quem pode ser primeiro dan, segundo dan, terceiro dan, quarto dan, e assim vai saindo. E cada federação tem, eu não vou criticar o molde de cada federação, mas por exemplo, você me deu a faixa preta em 2003 naquele campeonato sul-americano. Mas era um negócio do MMA. Não, já é outra pergunta. Já é outra pergunta. Tá. Antes de terminar, então desculpa. Sabe que isso aqui a gente né? Beleza, só para finalizar, antes que ele termine. Gente, a questão do MMA, só para finalizar, tá? Então, indiscutível, todos os atletas têm que treinar chão, tem que treinar em pé. Só que eu não esqueça, não mude as suas raízes, suas características, é o mais importante. Entendeu? Manter a sua raiz, aquilo que é forte em você. Tem cara que é muito bom de chão, ele tem que treinar em pé, sim, mas ele não vai esquecer aquilo que se propagou mais nele, né? Aquilo que ele treinou a vida dele toda. É isso que eu estou querendo falar, mas todos têm que treinar tudo. Treina a porra toda. Então, as federações têm suas formas diferentes de graduação. E a gente sabe que não acaba na preta. Existem DANs que dão um nivelamento e cada federação tem as suas. Algumas vão até a oitava, outras vão até a décima. Umas têm a faixa vermelha de grão-mestre, por causa da isca, outra a WACO tem e tal. Vermelho e branco. E como é que você vê aquela mudança que houve? Eu cito o meu exemplo. Você me deu a faixa preta em 2003 e eu fui faixa preta de 2003 até uns anos depois e aí não teve mais valor a minha faixa preta. Para a federação, eu continuei sendo respeitado como faixa preta, fui formado como faixa preta. E aí, em determinado momento, criou-se uma comissão para avaliar atletas e aí eu me deparo com pessoas me avaliando Que sabem menos do que você.
Você tá me entendendo? Como é que você viu essa mudança? E eu tive, acho que em 2008 eu tive que ir na sede da federação fazer um novo exame de faixa. E eu mal conhecia as pessoas que estavam fazendo exame de preta comigo. E comparar que aquilo não era nem exame de faixa, né? Entende? Entendi. Como é que tu vê essa mudança? Como é que deveria ser as graduações a partir da faixa preta? Beleza, vamos lá. Excelente. Eu demorava muito para dar graduação para os meus atletas. Sobre a questão de faixa preta, a faixa preta é uma coisa que é dada por alguém que seja mais graduado do que você. Então, isso é questão milenar, tá? Estamos vem buscando isso. Uma pessoa que é menos graduada do que você, ou ela conseguiu o Dan, quarto, quinto, sexto Dan, só porque pagou, não quer dizer que ele é mérito para poder graduar uma pessoa que tem mais tempo do que você. Então, eu acho um comércio ilegal fazer com que as pessoas, porque o Dan é feito por merecimento, tempo de serviço, entendeu? Então, eu vejo algumas pessoas aí, segundo e terceiro Dan, e outros ainda continuam sendo só faixa preta. Não, é por merecimento. Eu acho isso um comércio, eu acho isso uma sacanagem que as federações e as confederações fazem. É por merecimento, é por tempo. O cara está em atividade, então ele tem que receber a graduação de acordo pelo tempo que ele está. E ele não tem que pagar, tá? Ele não tem que pagar pelo aquilo que ele já é. Não tem isso. Tem que pagar um salário mínimo, 2 salários mínimos, pelo aquilo que ele já conquistou a vida dele toda. Isso é um monopólio, isso é uma máfia. É uma máfia que tem que acabar. Tem que acabar. Por isso que eu sempre acreditei naquela ideia, um tempo atrás, de fazer com que criasse um sindicato de professores e criar uma auditoria dentro das federações e confederações e acionar o Ministério Público, principalmente das questões de enriquecimento ilícito, porque querendo ou não, isso é errado, isso é um crime, fazer o cara pagar por uma coisa que ele já é. Gente, depois dessa aí, certo? Galera, antes de mais nada, eu queria agradecer o mestre, certo? Nossa. Mais uma vez, Fábio. E só para terminar aqui, eu queria agradecer por tudo. Porque... Calma aí. Calma aí. Não vai chorar. Não, vou não. Ah, vai chorar. Tá pegando, tá conversando. Vai chorar, vai chorar. É porque só quem sabe o quanto a profissão que tu me deu foi a única que eu tive na vida. Certo? E essa profissão, Relaxa. eu tô tentando. Essa profissão abriu muitas portas para mim hoje na minha vida profissional. Mas a única profissão mesmo que eu tenho, que eu sei fazer, foi o que você me passou. Eu hoje continuo lutando, porque falta uma coisa para eu fazer parte dessa família, como esportista, lutador de kickbox. Já está faltando alguma coisa. Não sei o que é, mas eu só vou parar de lutar no dia que eu descobrir o que é. Certo? E não só na vida de luta, mas profissional, eu sempre tive vocês dois como exemplo. Certo? Me ajudaram muito, como eu falei na minha live, no meu outro vídeo. A minha faixa preta quem pagou foi o André. Certo? Eu não tinha condições para poder entrar no Bolsa Atleta. E o que a gente sabe disso. E como eu fiz a minha história dentro do kickbox, era de muito turbulenta. Sempre fiz muita besteira, muita confusão, porque era contra tudo que estava acontecendo, pelo fato de tudo que você teve passado. Não era nada daquilo que estava acontecendo. Certo? Então, sou muito grato a você como mestre, a Fábio, eu sempre tive como segundo mestre, certo? Por tudo mesmo. E era isso. Obrigado pela profissão que tu me deu, que hoje eu tenho meus filhos, todos eles, o Thiago é faixa preta, a Tuane
já tá no box já, tá treinando com o Giovanni. A minha filha Laisa faz faixa laranja, a Ariadne faz faixa amarela. Eu pude passar um pouco para cada um do que você me passou. Eu hoje tenho uma equipe Luva Negra, eu ensino para eles da forma que você me ensinou. Goste ou não goste, eu não vou mudar. Certo? É hierarquia, acima de tudo. Certo? E é isso, André. Obrigado mesmo por tudo. É isso que eu tenho que agradecer. Galera, espero que tenham gostado aí. E agora, fazer o ao vivo. Porque se eu falar live, minha filha vai me dar expor.